maravilhosos. No episódio de hoje, a gente vai conhecer quem está por trás desse movimento que vem inspirando tantas mulheres a se reconectarem com essa essência de liderança pessoal. Ela é idealizadora do movimento Revela, mentora de vida e carreira, especialista em inteligência emocional e uma mulher que renasceu da própria história. Gisele Lancates. Nessa conversa conduzida por mim, Tainá Teixeira, vamos falar maravilhosa. Vamos falar sobre o propósito de superação e escolhas. Você vai entender o que é o Movimento Revela. Como nasceu a mentoria Revele-se, mentoria esta que eu já fui na palestra, eu fiz a palestra e é sensacional. E principalmente como esta trajetória pode te inspirar e assumir o protagonismo da sua própria vida. Perdível, gente. Respira fundo. Essa conversa é para você. E agora é contigo, Gisele. Ah, meu amor, obrigada. Adorei. Obrigada a você. Ah, eu que agradeço. Adorei essa introdução linda. Você contou muito de mim. E é um prazer estar aqui hoje, ao invés de se entrevistar, ser entrevistada. Porque quem está nos bastidores, às vezes, não sabe do trabalho que é isso aqui tudo, o que é o movimento, o que a gente está fazendo isso aqui, o porquê desse podcast. E, assim, é maravilhoso poder contar essa história. Mas, assim, antes de eu começar a contar a minha história, eu quero contar a história de uma outra pessoa que eu conheci ontem, maravilhosa. Vou usar a tua palavra agora. Deixa eu destravar meu telefone. Tá? E eu queria convidar vocês a conhecer a Andréa Brito. Tá? Andréa Brito, ela é responsável pelo Ateliê Moncherry. E o que o Ateliê Moncherry faz em Andréa Brito? Ela cuida de noivas que são mulheres reais, como nós. Você já pensou nisso? Nós que somos um pouquinho gostosa demais, né? Tipo, nós somos gostosa demais. Pessoas Claro, eu não casei, né? Por opção própria. Eu não quis casar. Não é porque eu não podia, mas eu... Isso é até, de repente, um chamado, né? Pois é. Quem sabe não de chamado. E, gente, a Andréa Brito, ela tem esse ateliê, o Moncherry, e ele faz vestidos que você, na verdade, conta a sua história. Ele olha pra você, você conta a sua história e esse vestido vai representar quem você é. Gente, que coisa mais surpreendente do que isso? Amei. Acho que tem tudo a ver também com o meu trabalho. Com certeza. Você fala disso, né? Personalidade. E também do Movimento Revela, porque o Movimento Revela justamente é revelar. E no dia do seu casamento, ela vai fazer o vestido igualzinho à sua história de vida, com tudo que você contou, com aquilo que você é. Porque quando você coloca um vestido, você está representando aquilo que você sonha também. Você escolhe a cor. Você escolhe o tamanho, você escolhe se tem manga, se não tem manga, se vai ter renda, se não vai ter, se tem véu, se tem grinalda. Então, ela consegue desenhar a sua história através do vestido. Então, eu convido a vocês que estão assistindo hoje esse episódio do podcast, nosso segundo episódio da temporada, da nova temporada da Revela Podcast, a conhecer o Ateliê Moncherry. Olha, vou deixar para vocês o @ aqui, @Ateliê Moncherry. E, olha, vai ser um prazer para ela e para vocês conhecer esse trabalho maravilhoso. Gente, sensacional. Gente, agora pode? Vamos lá? Pode. Eu vou falar, vou fazer uma pergunta para você, Gisele. Faz sim. Faz uma pergunta. Para quem tá te conhecendo agora, conhecendo o Revela Podcast, quem é Gisele Lancates? Vou começar um pleonasmo, começar do começo. Tudo bem. Lá. Então, eu sou Gisele Lancates, filha de João Lancates, Nilza Tomás Lancates, nascida e criada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Opa, nasci em Campo Grande, mas morei a grande parte da minha vida, até meus 21 anos, em Santa Cruz. Para quem não conhece, é o último bairro da cidade do Rio de Janeiro, gente. É a periferia mesmo, mas com orgulho eu falo que o que eu sou hoje foi através de tudo que eu vivenciei dentro daquele espaço, daquele lugar que me tornou a pessoa que eu acredito que é uma boa pessoa. Você pode falar, é uma boa pessoa? Que eu sou uma excelente boa pessoa e muito caridosa. E tem bastante gente que acha que também é. Então, acho que eu fiz certinho. E dessa história, né, do nascimento, né, do relacionamento da minha mãe com meu pai,
Nasceu eu e a minha irmã. Né? Nós somos 2 meninas, 2 mulheres. Hoje não somos mais meninas, somos mulheres. E através desse convívio, né, familiar, de mãe que trabalhava muito para poder sustentar, de um pai que foi bastante ausente, né, que ele deve ter tido os motivos dele, porque ele acabou falecendo aos 46 anos, uma morte muito trágica. Eu falo isso na minha palestra. Sim. E aí, grande parte de quem eu sou, uma é saber viver com intensidade, porque a gente não sabe se vai ter o dia de amanhã. E isso eu devo a meu pai, porque ele viveu com intensidade. E a responsabilidade e a organização que a minha mãe teve de conduzir, nos criar. Eu e minha irmã, se não fosse a minha mãe, a gente não estaria aqui hoje. Então, ela é uma guerreira. Eu agradeço a Deus pela mãe que eu tenho. E, assim, se eu sou o que eu sou, parte dele está junto comigo, que eles construíram junto comigo. E dessa situação toda, eu me vi dentro de uma família onde as minhas tias são professoras formadas. Na época da minha adolescência, minha tia tinha uma escola e eu vivia naquele espaço de escola. Antes de eu ser, até quando eu era criança, ela era coordenadora pedagógica de uma escola muito grande em Santa Cruz, uma escola de renome, que até depois virou uma faculdade. Hoje não tem mais, mas já teve uma grande história dentro daquele bairro ali. Na verdade, construiu várias pessoas, né? Fez com que várias pessoas se encontrassem dentro do ensino fundamental, do ensino médio. Eu falo para vocês que eu fiz o fundamental e o médio lá. E quem fez a faculdade também dentro dessa unidade. As pessoas que são da Zona Oeste vão saber quem eu estou falando. E disso, a minha tia achou que seria importante ela construir a própria história dela fazendo a escola dela. Ela criou a própria escola. Nisso, eu vivendo nesse espaço de escola ali, compartilhando, uma escola familiar, eu me vi sendo professora. Fiz o curso de formação de professores e fui dar aula nessa escola. Uau! A escola da minha tia, sendo que eu acho que essa sede de transformação, ela já veio comigo, Tainá, porque eu sempre fui muito, assim, curiosa. Eu sempre quis muito descobrir as coisas, entender como é que funciona, compartilhar ideias para que eu pudesse me enriquecer como pessoa e academicamente também. Sim. E aí eu percebi que eu precisava expandir e fui trabalhar numa rede particular muito grande aqui do Rio de Janeiro. Nessa rede, não foi fácil, foi bem difícil. Eu tinha só acho que 19 anos, era muito nova. E particular. Uma rede particular. E certos comportamentos eu não achava interessante como gestor. Sim. Do gestor que eu tinha no momento. E eu quis... E eu comigo, né? Eu conversei comigo. Né? Eu conversei comigo, até é uma coisa boba, mas eu conversei comigo, eu falei assim, Deus, isso aqui não é para mim. Esse espaço não é meu. Eu preciso de um outro espaço. E aí me propôs a fazer um concurso público e passei nesse concurso público. Isso com 19 anos? 19 anos. Caramba. E assumi com 20 para 21 anos essa matrícula que hoje eu tenho, que eu sou funcionária pública, sou professora concursada no município do Rio de Janeiro. E nesse período que eu passei, ainda fiquei um pouquinho nessa unidade particular, porque o meu senso de responsabilidade é tão grande, culpa da minha mãe, tá, gente? Que eu não quis largar a turma e me via trabalhando em seropédica de manhã e em Santa Cruz à tarde numa escola especial, gente. Uma escola de alunos especiais. Pessoas com deficiência, que hoje a gente chama, né, o PCD. E nessa luta toda, me formando, entendendo, eu comecei a fazer faculdade. Isso, eu comecei a fazer faculdade, surgiu a oportunidade de eu me capacitar, fui me capacitando cada vez mais com a educação especial. A gente hoje fala pessoa com deficiência, mas naquela época se falava educação especial. E cheguei em uma unidade escolar, ao qual eu fui conversar com os professores para que eles entendessem a inclusão. Foi no período que iniciou a inclusão no município do Rio de Janeiro, na rede pública.
que ainda existia muita resistência dos profissionais de educação, até porque eu não vou nem dizer que eles estão errados, não, porque as coisas aconteceram de um dia para o outro, né? A partir de hoje, todo mundo vai ter que receber alunos especiais dentro das suas escolas, dentro das suas turmas, e andem com as suas próprias pernas. Ninguém mas não estava é assim. preparado. Não é assim que funciona, né? Sim. Então, a lei tinha que ser cumprida, mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que capacitar esses profissionais para que eles possam atender com qualidade. Até porque os profissionais da educação do município do Rio são profissionais de excelência, porque é um dos concursos mais difíceis que tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, já tem por si só uma excelência. Só falta só moldar para aquele olhar diferente e apaixonante que é a educação especial. Nisso, eu fui parar numa escola. Essa escola, eu fiquei exclusiva para ela, para trabalhar. Essa escola era gigantesca, tinha muitos profissionais. E eu fiquei exclusivamente trabalhando para atender um aluno que era... Na verdade, era um aluno que não andava, não falava, não tinha movimentos que pudesse fazer uma comunicação que o professor que estivesse na turma conseguisse entender o que ele estava tentando fazer, falar ou se expressar. E aí, a gente, nesse passo todo de um ano, a gente conseguiu, caso junto com um instituto, que na época o Instituto ainda é, o Instituto Helena de Poff, trabalhar e fazer uma comunicação alternativa. E eu me apaixonei por essa escola, né? Essa escola foi paixão à primeira vista, uma escola linda, parecia uma escola da rede particular. Não que as escolas públicas sejam, pelo amor de Deus, ruins, são maravilhosas. Mas existe a questão da comunidade, né? Que às vezes a comunidade não valoriza o espaço que está ali. Depredam e estragam. E essa escola era uma casinha de boneca. E os profissionais muito envolvidos. E eu me apaixonei. E nessa situação me chamaram para ser a gestora de um programa chamado de Polo de Educação pelo Trabalho, onde os alunos eles estudavam de dia e faziam oficinas à tarde. Nossa. Ou estudavam de manhã, da rede pública, tá, gente? Maravilhoso. Isso aí, escola pública. Maravilhoso. E faziam as oficinas da parte da manhã. Então, a gente tinha oficina de informática educativa, dança, coral, vídeo. Inclusive, a gente já tinha essa questão de vídeo lá. Fotografia. Tinha a parte de horta. Tinha artesanato. Eu não vou conseguir falar todas. Tinha de dança, xadrez, muitas oficinas. Que maravilha. E fiquei por um período sendo a gestora desse programa, né, de educação pelo trabalho. Não é pelo, tá, gente? Existe uma diferença. A gente trabalhava ali aquele adolescente para que ele pudesse se encontrar dentro desse espaço que no futuro seria uma opção de escolha para ele. Hoje eu tenho o conhecimento da minha competência e da habilidade que eu posso desenvolver, porque ele ali se descobriu dentro daquele espaço, por isso que tinha múltiplas inteligências, vários espaços de aprendizagem. E nisso, dentro dessa unidade, tinha a escola e tinha o programa, né? E, na época, me chamaram também para ser diretora da escola. E eu fiquei 15 anos nessa unidade escolar, fazendo um trabalho, né, de conscientização relacionado à questão do meio ambiente, por causa das oficinas, em relação à questão do seu potencial como ser humano, cidadão, porque o Polo tinha isso, uma linguagem voltada para isso, para a cidadania, para quem você é, como se descobrir dentro desse universo que a gente vive hoje, que é uma sociedade. Que às vezes a gente coloca um jovem dentro da sociedade, mas não consegue transmitir o real papel que ele tem dentro dela. Sim. E aí aquela escola tinha um olhar diferente, ela tinha esse olhar de transformar as pessoas. E eu fiz parte dessa transformação também, porque eu consegui contribuir muito. 15 anos não são 5 dias, né? Nem 15 dias, são 15 anos. E aí eu percebi que o meu tempo ali já estava terminando. Eu não sei se você já percebeu isso. Não sei se vocês em casa já perceberam que às vezes o nosso tempo, você percebe que o que você tinha que fazer naquele espaço, ele já foi feito. Sim. E que precisa entrar uma nova pessoa com um novo olhar para transformar. Não é que o que você fez vai ser jogado fora, não é. Não vai acontecer isso. Mas uma nova pessoa vai ter um novo olhar, um novo carinho. Isso é inteligência emocional. Isso. E vai descobrir coisas que às vezes você não teve ainda aquela visão, porque você está tão
tão pertencente àquele local que você não Sim. consegue ver o diferencial. E eu entendi que ali o meu tempo tinha terminado. Sim. E aí eu resolvi sair da gestão, né? Sair de Sim. ser gestora. Mas, gente, o universo é danado, né? Nesse período que eu saí de férias, fui convidada para ser diretora de uma outra escola. Só para contar para vocês, essa escola que eu fui diretora anterior era de adolescente. Sim. De 12 até os 18, quase 18, 17 anos, não, todos os dias. Porque 18 vai para o PEJA, né? Que é o Programa de Jovens e Adultos. Eu fui convidada para uma escola de pequenininho. De 1º ao 5º ano. De 6 anos até 12 anos, mais ou menos. E eu falei, gente, caramba, como é que vai ser? Eu acostumada só a falar com adolescente. Como é que é, meu amigo? Tá de sacanagem comigo, né? Assim que a gente fala com adolescente do Rio de Janeiro, tá, gente? Do Rio de Janeiro é assim. Olha, por favor, tá querendo me tirar? É assim que a gente usa para ele poder entender que você não tá longe da realidade dele. Sim. E que você compreende as mazelas, as Sim, necessidades, sim. aquilo que está acontecendo, consegue entender o meio que ele está vivendo. E aí eu vou para uma escola de pequenos. Que desafio. Nossa, você não tem noção. Desafiador. E olha que eu comecei com os pequenos, mas eu fiquei tão pouco tempo que nem deu tempo de eu conseguir pegar a manha. Fiquei só 2 anos, então... Caramba, quando eu fui, meu Deus, o que eu vou fazer? Escola de adolescente, você não pode abraçar, beijar, nada disso, né? Porque eles já são maiores, qualquer coisa Sim. pode se tornar alguma questão de assédio. Então você tem que ter muito cuidado no contato físico. Que loucura. Caramba, quando chegou nos pequenininhos, eles agarram você o tempo todo. E para eu entender que eu... Não é que eu posso, mas que o medo, né? Entrou o medo. Será que eu posso tocar? Se eu não posso? Aquela coisa de... Aí eu ficava assim, tá bom, a tia já sabe que você gosta dela. Tá bom, a tia já sabe que você é maravilhoso. Até eu levar esse contexto de que é possível, porque ali não é uma visão de assédio ou de algum tipo de comportamento que leve a uma dupla, né? Sim. Intenção, eu demorei um pouquinho. Mas foi só uns 6 meses. Depois eu já conseguia brincar, abraçar, de boa. E fiquei por quase 5 anos nessa unidade. Gente, que lindo. Eu inaugurei a escola, né? Então, a escola não existia, eu inaugurei. E hoje eu sei que eu deixei um legado lá, porque eu sei, povo da Dalva Lazzaroni, Escola Municipal Dalva Lazzaroni. Eu estive lá visitando a escola esse ano e eles ficaram assim, Gisele, que saudade de você. Você deixou um legado. Eu agradeço ter deixado um legado lá. Eu acho que você deixou um legado nas duas. Nas duas. Né? Tanto na primeira quanto na segunda. É porque quando a jornalista Carlos Castelo Branco, que foi a primeira escola, já tinha uma característica, já tinha uma estrutura. Então, ali eu segui o propósito que a escola já tinha. Mas você mudou muita coisa. Mudei, claro. Eu apresentei a minha visão de gestão. Já a Dalva, não. Ela foi construída por mim, ela foi desenvolvida por mim, ela tem um pouco de mim ali muito grande. E isso é encantador, porque quando você se torna referência de algo, é sinal que você deixou sua marca. E quando você deixa a marca por bem, nossa, é assim... Você escutar de uma pessoa que fala assim pra você, nossa, que saudade, como era bom naquela época. É tão bom, não é bom? É bom muito demais. bom. É bom demais. E nessa história, em relação a essa escola, eu também tive a inteligência emocional, como você falou, de o meu legado aqui terminou. Agora eu preciso seguir em frente. E montei um programa de educação animal para a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do município do Rio de Janeiro, gente. Foi o primeiro programa institucional que eu conheço dentro de uma instituição pública. Então, assim, eu criei um programa onde a gente trabalhava a conscientização, o direito animal e o bem-estar, né, desse animal, porque a gente tem que entender que o animal, ele faz parte da nossa vida. Ele pode estar dentro da nossa casa ou ele pode não estar dentro da nossa casa, mas ele faz parte da natureza, da nossa vida, do nosso entorno. E eu trabalhei durante quase 5 anos com esse programa, criei uma cartilha, fiz palestra, fui nas escolas, fiz campanha de adoção. E assim, foi até esse ano, até o início desse ano, ainda estava no programa
trabalhando como gerente do programa de educação animal na Prefeitura do Rio, da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Até início desse ano? Esse ano, até março. Tá. Quando chegou em março, eu achei que eu deveria voltar para a educação. Acho que você nunca saiu da educação. Não, assim, para a Secretaria Municipal de Educação, exatamente para esse local. E dentro desse meio todo aí, dentro da gestão na jornalista como diretora, gestão como diretora da Dalva Lazzaroni, gestão como gerente do programa de educação, eu, em 2019, eu comecei a me questionar. Caramba, será que é isso mesmo? Foi quando eu saí da Dalva Lazzaroni e fui para a proteção animal. Falei, caramba, eu acho que eu preciso fazer algo além desse universo que fica aqui dentro do poder público, né? Dentro dessa esfera pública. Eu preciso colocar para fora tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu compartilhei para mulheres. Porque eu me descobri dentro desse espaço de líder da minha própria vida, de líder de outras pessoas, de líder de adolescentes, de líder de crianças, de funcionários, de pais, de servidores, porque a gente trabalha com servidores. Falei, caramba, eu fiz tanta coisa bonita. Por que eu não posso? E desafiadoras. Né? E bem desafiadora, porque quando você trabalha com público, você mais do que ninguém, Tainá, pode falar, né? Que a gente trabalha com público, é um trabalho que você não sabe se você vai agradar ou você vai desagradar. Mas você sempre busca o melhor. Sim. E a gente sempre está atrás de um poder que às vezes não é nos dado. Você responde por alguém que às vezes você ainda não tem o poder total sobre aquilo, quando você fala em poder público. Sim. Porque você está regendo algo que já tem alguém lá em cima que está mandando pronto para você. Sim. Ou dentro de uma esfera que você tem que seguir. E aí eu falei assim, caramba, cara, eu aprendi tanto, eu consegui transformar tanta coisa que parecia ser caos em coisas que pode se transformar em sabedoria, em posicionamento, em mudança de vida, em escolhas. Por que eu não posso pegar isso, juntar tudo isso, pegar o que tem de bom e o que tem de ruim também, porque a gente precisa mostrar às vezes para as pessoas as partes ruins para poder as pessoas entenderem, e vou criar um movimento. Peraí, pedagoga. Não, peraí, que essa aí é a minha pergunta número 2, que eu vou perguntar. E como nasceu o Movimento Revela, né? O que te motivou a criar esse espaço? Caramba, já até fui na pergunta, tá vendo? Porque porque flui. Eu tô vendo que vem algo que... Algumas pessoas podem dizer um bichinho, mas não. Eu acho que foi algo assim... Foi Deus te levando mesmo, foi algo iluminando você, revelando você, né? Para poder você sair da parte dos seus pais, dentro da sua casa, de tudo que você aprendeu, viu, ouviu, sentiu. Você sair dos adolescentes, depois você foi para as crianças, depois para os animais. E aí você vê, eu falei assim, peraí, eu passei por isso tudo aqui, eu tenho muito a agregar. E principalmente mulheres. Isso aí. Né? Então me diga, como nasceu esse movimento? Então, e aí? É emocionante, né? Você sabe que eu chorei horrores no seu... Foi de emoção no seu... Olha, vai ter o novo workshop Revele-se, a gente vai fazer de novo. Façam. Porque foi assim, foi maravilhoso mesmo, foi encantador. O depoimento da gente, das pessoas que participaram. Você é uma que fez um depoimento maravilhoso também. Gente, o plantar, né? Gente, é o que eu falo. Eu coloquei uma semente, uma pequena semente, gente, de girassol, tá? Que é maravilhoso. E escutar de pessoas, mulheres lindas, maravilhosas, que estão buscando se encontrar, que aquele espaço, aquele dia foi transformador, gente, vocês não têm noção. Isso assim, como é que eu vou dizer pra você? Como se fosse algo que me levasse a
me achar uma super heroína. Mas você é. Porque como você pôde ver naquela vivência, porque você passou uma vivência para nós, né? Sim. E você deu uma semente, né? Você, fisicamente também. Sim, gente, Mas uma semente mesmo. Uma semente mesmo, mas algumas pessoas poderiam aplicar tudo aquilo que você ensinou, né? Ou simplesmente deixar passar, né? Então você viu quem botou, quem aplicou e quem não. E né? assim, eu acredito que até as pessoas que deixaram passar, algum determinado momento da vida, ela vai ter esse estalinho. Sim. Que vai... Porque às vezes ela não estava preparada para aquilo ainda. Ainda não tive esse... às vezes ela não estava preparada, porque eu entendo isso, que muitas das vezes eu não estava preparada para isso. E o Movimento Revela, ele veio para mim quando eu comecei a me questionar como ser humano, como pessoa. Porque a gente fica tão preocupada com ter, né? Eu quero ter. E o ser, onde fica nessa história? Você acha que todo mundo devia se questionar com isso? O tempo inteiro. Porque ter é fácil. E, gente, as pessoas não têm noção que o ter, ele tem término, ele é finito. O Sim. ter é finito. Você pode perder a qualquer momento. Qualquer momento. E quando a vida acaba, também você perde. Sim. Agora, o ser, ele é para sempre. Sabe por quê? Porque deixa marcas. Quando você constrói uma história, de ser quem você é, de descobrir quem você realmente é, tirar aquela essência, aquilo que é teu, que você herdou dos seus pais, da sua família, do seu meio, e transformar isso em algo que você possa colocar e deixar marcas, isso não tem preço nenhum que pague, Tainá. Isso para mim é sucesso. Não tem preço. É. Eu acredito que seja um sucesso, sim. Porque quando você consegue fazer com verdade, quando você se doa, quando você realmente se encontra, não tem como dar errado. Se torna sucesso. Se torna sucesso. E esse movimento, ele veio para isso, que eu comecei a me questionar. Caramba, eu sou tão isso, tão aquilo, tão aquilo, tão aquilo. Eu preciso permitir que outras pessoas consigam ser também. E não ter, que ter é fácil. Lindo demais. Entendeu? Isso. As pessoas precisam ser também. Elas precisam entender que a gente não veio aqui a passeio. Não. Todos nós temos um legado a deixar. E aí você escolhe se esse legado vai ser positivo para o outro ou se vai ser negativo. E eu, como tenho dentro de mim uma coisa chamada assim, todos nós somos capazes de fazer o melhor. Isso é muito vivo dentro de mim. Todos nós somos capazes de fazer o melhor. E o melhor não é comparar o seu melhor com o meu melhor. Sim. O melhor que você é capaz de fazer. O que você não pode é duvidar jamais da sua capacidade. E aí caramba, é isso, esse é o meu legado. Eu vim aqui para transformar vidas. Mostrar para mulheres como eu, da Zona Oeste, do último bairro, da cidade do Rio de Janeiro, periférico, filhas de um negro, de uma mulher branca, mas que era funcionária de a padaria, acordava 3h30 da manhã para fazer pão, para fazer doce, para poder nos alimentar, eu e minha irmã. Eu cheguei onde eu cheguei, onde eu consegui chegar. E ajuda outras mulheres. E ainda vou falar para você, muitos podem achar que é muito pouco, mas não é. Porque o pouco vai daquilo que você tem como visão. Para mim isso é fantástico. É fantástico onde eu cheguei. Sim. É muito fantástico. Porque muitos não dariam nenhuma faculdade para mim, de repente, nenhum emprego. De repente eu ia casar, ia ter filhos, ser dona de casa. Não estou desmerecendo dona de casa. Não. Que é um trabalho extremamente cansativo. Tanto que eu não quis ser dona de casa, tá? Eu optei não ser. E vou falar para vocês são guerreiras. Maravilhosas. Porque dar conta de casa, de marido, de filho, eu ainda fiz um pior, que eu ainda peguei um trabalho, né? Eu podia estar sendo maravilhosas, como você falou, dentro de casa, com o meu filho, com o meu marido, super feliz. Mas eu queria mais.
Eu queria surpreender a minha mãe, a mim mesma, e entender que eu posso muito. E aí foi nisso que eu me baseei, foi nisso que eu corri atrás. E nisso que eu coloco esse movimento, para mostrar que todos nós somos capazes. Independe de onde você nasceu, independe do lugar que você foi criado, independe se você teve pai, se o pai foi presente, se o pai foi ausente, se você não teve mãe, se a mãe foi presente, se foi ausente. Isso vai daquilo que você acredita no que você é capaz. E eu vi que eu era capaz. Eu nunca duvidei da minha capacidade, mesmo que todo mundo achasse que eu não chegaria em lugar nenhum. Ah, mas se for depender do que as pessoas vão achar de você, ninguém sai do lugar. Do lugar. É porque o mundo tá o tempo todo só querendo te colocar para baixo, né? E aí, quando você vê uma mulher que entende que nós somos capazes e que nós, mulheres, temos um poder infinito. Homem nenhum consegue ter a capacidade que nós, mulheres, temos. A gente consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue conectar tantas pessoas ao mesmo tempo. Não que o homem não tenha capacidade não, tá, gente? Não é isso. Mas mulher, vou falar igual eu falei no outro episódio, FODA. É verdade. Então, assim, como que eu não vou, de alguma forma, transmitir esse chamado que eu tenho aqui dentro de mim para outras mulheres que estão procurando isso? Não podia me negar isso, porque isso foi me dado, essa responsabilidade. Eu tomei isso como responsabilidade para minha vida. E aí o movimento chegou, e ele veio. E eu falei, como que eu vou chamar esse movimento? Como que eu vou chamar? Revela! Revela! Eu quero que as pessoas se revelem. Eu me revelei. Porque muitas mulheres não se veem assim, Não. né? Vê que não tem capacidade, acha que não tem, que tem muito, não tem como, não tem jeito. Mas aí você mostrou fórmulas lá, né, no workshop, que não é bem assim. Né? Então, isso está tudo na mente, em fórmulas que você tem como ver. Então, você, dentro desse assunto, desse fio de raciocínio, me explica como é que nasceu a mentoria Revele-se. Então, E como ela funciona, aproveita. E para quem ela foi feita? Então, a mentoria, na verdade, ela começou logo quando começou a pandemia, né? Eu tive Covid. A minha Covid foi bem complicada. Para quem não sabe também, eu tenho fibromialgia. Descobri em 2014. E quando a gente ficou muito fechada, parece que a fibromialgia gritou, né? E aí aquele cuidado todo, aquele universo de não se contaminar. Eu ainda era diretora de escola da Dalva Lazzaroni. As escolas estavam fechadas. Você pegou antes da vacina? Eu peguei antes da vacina. E as escolas fechadas, e um belo dia volta-se a escola, né? Tinha que voltar, isso era... Só que eu fui para a escola fechada há 4 meses, se não me engano, quase 4, 5 meses, exatamente eu não sei, mas é basicamente esse período. 5 meses mesmo. E eu voltei para a escola, eles fizeram uma limpeza gigantesca, porque a escola tava cheia de gambá, tá? Muito, tinha gambá em todos os lugares da escola. Tudo tinha gambá, na cozinha, na sala, eles passeavam, a mãe teve filhote, ia com os filhotinhos passando no pátio. Era assim, uma coisa linda, né? Só que não podia ter gambá dentro da escola, porque Lógico. é um animal silvestre, a gente tem que protegê-lo ali. Não é lugar para estar o gambá. O gambá tem que estar lá dentro da mata, no caso, a nossa Mata Atlântica, né? E aquela limpeza toda, recolhe, tinha uma bombeira, o bombeiro pega, peguei Covid. Quando eu peguei Covid, eu pensei que eu fosse morrer, porque todo mundo que pegava Covid nessa época achava que ia morrer. E aí eu lembro que eu não tinha me mudado ainda pro meu atual endereço. E, no caso, eu e meu filho, nós fomos para lá, porque meu filho começou também a ter o sintoma, né? Meu Deus. A gente estava na transição de duas moradias. Uma moradia e uma outra moradia. Aí a gente ficou lá, nós dois lá nesse local. E eu comecei a pensar, caramba, se eu morrer, como é que vai ser? Não sei o quê, Aí eu lembro que eu tomei remédio para dormir nesse dia.
Jesus. Pra poder, eu tomei o remédio inteiro. Tipo assim, nunca tomava inteiro, eu tomei inteiro. Eu falei, se eu morrer, pelo menos eu não vou sentir dor, né? Porque eu comecei a sentir falta de ar, comecei muita... E acho que tudo tem muito a ver com o emocional, né? O medo da morte, né? E quando chegou a esse sentimento de medo da morte, eu falei, caramba, eu preciso rever meus conceitos relacionados à vida, né? Porque a vida é tão curta. Meu pai já tinha me falado isso lá, mas acho que quando a gente começa... Eu tive filho, trabalho, a gente começa a se preocupar com o filho. Aí eu falei, caramba, não, agora eu tenho que parar e começar a rever a minha vida. A minha vida. A minha vida. E aí nasceu o movimento e nasceu também a questão do podcast, que a gente está aqui hoje, que é o Revela Podcast. Nasceu a candidatura. Eu fui candidata a vereadora também. Fiz essa coisa maluca da minha vida, mas não me arrependo, foi maravilhoso. Conheci muitas pessoas, aprendi muito. E veio a questão do workshop, né? E da mentoria. Eu entendi que não era só o Movimento Revela, não era só conversar com pessoas, colocar no Instagram mensagens que levavam a esse pensamento do eu posso, eu mereço, eu consigo. Eu precisava ir além desse espaço de rede social. Eu precisava olho no olho, segurar na mão. Eu precisava essa oportunidade de estar conversando e aprendendo com o outro, porque a gente aprende o tempo todo, Tainá. Conexão, com certeza. A gente aprende o tempo todo, eu precisava, aquilo me fazia bem. Porque a escola tem muito isso. E eu queria levar isso também para esse espaço dessas mulheres poderosas. Aí eu falei, caramba, então eu preciso criar a mentoria, preciso criar o workshop. E criei a mentoria, trabalho de mentoria, ele funciona, né? A gente fica 3 meses junto, a gente tem aula toda semana, ao vivo, à distância, né? Online. Mas é ao vivo com você. Comigo, sim. Né? A gente faz essa aula, a gente conversa, a gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre liderança, autoconfiança, empoderamento, a gente fala sobre você. Ai, que maravilha. Você se descobrir por inteira, completa, perfeita, do jeito que você é. E o Revele-se, que é o workshop, ele veio para chegar mais perto mesmo. Porque a mentoria ela é online, não tem como atender o Brasil inteiro uma mentoria, então tem que ser online. E o workshop não, ele é presencial, a gente consegue, a gente senta, a gente fala, a gente escuta, a gente toca, a gente ri, a gente dança, que nesse último a gente dançou. Gente, é um renascimento. Perdão olha, perdão te cortar. Pode cortar. É um renascimento. Imagine, se o workshop é um renascimento, imagine a mentoria, gente. É realmente imperdível. E aí o workshop veio para consolidar todo esse movimento. E de lá para cá, o workshop foi em fevereiro, né? A gente fez em fevereiro, a gente vai fazer agora outro workshop maior, com mais gente, sabe tão poderoso. Quando? Então, eu tava pensando para setembro, outubro. Eu tô vendo o local ainda, pra gente poder fazer num local bem legal, bem acesso a todos, que eu quero que o povo lá, que me conhece da Zona Oeste, participe. Sim. Que é importante, que eu tô falando isso para vocês, mulheres, que precisam ouvir. E esse movimento é para isso, para essas mulheres que às vezes só escutam assim, você não consegue, você não pode, você não faz, você é incompetente, você é isso, você é aquilo. Desde criança escuta isso. Ah, você não vai ser nada. Ah, você é um qualquer, você é ninguém. E, gente, não é assim. Não assuma esse rótulo que foi lhe dado. Porque esse rótulo não é seu. Às vezes nem escuta desde pequeno, mas escuta agora. Às vezes escuta escuta do companheiro, escuta da família, do trabalho. Do trabalho. E assim, e esse movimento, essa mentoria, esse workshop é para vocês, mulheres, que precisam escutar o que eu vou falar agora. Você pode, você consegue, você merece. E não tem ninguém nesse mundo que vá falar ao contrário, se você tiver isso dentro de você com toda a firmeza e certeza que tem. Então, assim, não duvide da sua capacidade. Porque muitos vão duvidar, mas você jamais não pode duvidar.
Jamais disso. E é por isso que tenho esse movimento. E o Revela, né, que é meu xodozinho, eu amo Revela, gente, amo, sou apaixonada, porque aqui não sou eu falando para vocês, são elas falando para vocês, são mulheres maravilhosas, Conexão são pessoas, mesmo. Homens, não interessa qual é a sua opção, seu gênero, eu quero pessoas falando aqui para mulheres, para adolescentes, para jovens, para adultos, para quem quiser ouvir coisas que vão te fazer crescer cada vez mais como ser humano. Fazer com que você seja aquela pessoa que você quer ser. E que jamais duvide disso. Então, esse movimento é tudo isso. Entendi. É o Revela Podcast, é a mentoria, Revele-se. É o Rockshop, Revele-se também. Já tem uma outra mentoria que já está sendo montada agora. Opa! Comecei ontem já montando. Eu tenho uma mentora, tá, gente? Com certeza. Eu sou mentora, mas eu tenho mentora. Sim. E a gente está estudando e vai começar uma nova mentoria. E eu convido a vocês a fazer parte desse movimento, né, Tainá? A Tainá já faz parte, é minha parceira de pouco tempo. A gente se conheceu em fevereiro, mas a gente já se apaixonou uma pela outra. Sim. Porque o propósito da Tainá é tão lindo quanto o meu. E a gente precisa de pessoas como Tainá, como eu, como Deia. Como vocês. Como vocês, como a Juliana, como outras, como a Bia, que é minha mentora, para que a gente possa transformar pessoas e fazer com que essas pessoas se encontrem cada dia. Sim. Aquilo que ela tem de melhor dentro dela. Porque todos nós temos coisas maravilhosas dentro da gente. Às vezes a gente não sabe, ela está guardada. Basta revelar. E a gente precisa revelar. Isso e é aí. esse espaço que eu quero compartilhar com vocês e construir junto com vocês. Eu queria... Respondi. Com certeza. Eu queria só acrescentar uma coisa. Pode ficar à vontade. Esse episódio é seu. Que para quem pensa que é alguma coisa motivacional que a Gisele prega, não é só motivacional. É muito técnico. E me ajudou muito, tá? Eu sou juíza de paz. Eu fui lá para ver uma palestra e eu fiquei encantada com todo o movimento. E vocês não vão se arrepender se vocês forem. Eu assino embaixo, com muito amor, com muito carinho. Ela faz tudo com muita energia e com muita alma. E eu acho que isso é o que diferencia, geralmente, todas as pessoas que realmente têm sucesso. E muito obrigada, Gisele. Nada, que isso. Você ajuda muitas pessoas. Eu vejo, você me ajudou, você me ajuda. E eu acho que todas as pessoas veem isso. Professor é a melhor profissão que tem, porque sem professor não ia ter nada, ninguém, Nenhuma profissão você poderia nenhuma existir, profissão, né? Nem advogado, Nem médico, nem engenheiro. nem ninguém. Porque senão ninguém ia aprender nada, né? Vocês ensinam as pessoas. Isso. Então, muito obrigada por ensinar agora não só uma profissão, mas ensinar a ser pessoas. Obrigada pelo esse movimento que você está fazendo. Eu que agradeço. Eu acho que o grande feito desse movimento é você entender que é preciso, que a gente precisa disso. Que não é necessário. É um movimento que vai levar pessoas a entenderem o seu papel dentro da sociedade. É um movimento para entender quem ele é. E, às vezes, uma palavra, uma frase, um olhar já faz uma diferença tão grande na vida das pessoas. Às vezes você só dá o olhar e o abraço. Ele é tão poderoso. Sim. Que esse espaço, que é o Movimento Revela, ele te proporciona isso. Esse olhar, tocar, poder abraçar e se revelar, né? Eu acho que o nome é isso. E, gente, não sei se vocês já viram no logo, né? Tem a Fênix. Nossa. Eu não botei a logo aqui, nesse aqui. Esse não tá logo, mas o logo do Revela Podcast é Fênix. E nada mais que tem a simbologia do que renascer, né? A gente renasce o tempo todo. E ninguém, se ela se renascer das cinzas, a gente que está viva, a gente pode se renascer o tempo todo. O tempo todo. A gente não virou cinza ainda. Então, não faça isso. Não se transforme em cinza. Seja luz.
Seja luz. Sempre. Luz, ó. Ela. Eu queria ler uma mensagem para vocês que como eu sou o quê? Professora. Sim, sim. Não tem jeito. Isso aqui fica enraizado, né? Eu vou ler para vocês aqui, tá? Se em algum momento da sua vida você já sentiu que estava perdida, que estava vivendo no automático, que se anulou tanto que quase esqueceu quem era, então esse episódio foi feito para você. Eu sou Gisele Lancates. Eu não criei o Movimento Revela por vaidade. Eu criei porque eu precisei me redescobrir. Porque eu precisei me olhar de novo no espelho e me reconhecer. E eu sei que tem muitas mulheres nesse mesmo lugar agora. Lá no meu Instagram, Gisele Lancates, @GiseleLancates, eu compartilho minha verdade, sem filtro. Às vezes tem filtro, tá, gente? Compartilho minha história e os meus caminhos que usei para me redescobrir e me levantar como líder da minha própria vida. Se você sentiu algo ouvindo esse episódio, não ignore esse sinal. Vem com a gente para o Movimento Revela. Vem viver a transformação que você merece, porque ninguém vai escrever sua história por você. Vou repetir. Ninguém vai escrever sua história por você. Mas eu posso caminhar com você até que você volte a acreditar na sua própria voz, na sua própria história. E caminha mesmo, viu, gente? Você pode, você consegue e você merece. Ó, beijos. Obrigada, Tainá, pelo episódio. Foi maravilhoso. Obrigada a você. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E olha, vou falar que eu sempre falo no início dos meus vídeos, ó. Revele-se, menina! Revele-se. O mundo precisa ver quem você é. Beijos, até o próximo.